Estamos. Bom, vamos lá, nossa aula já está sendo gravada. E aí, hoje a gente vai começar a falar sobre o Império Islâmico, que é um assunto muito legal, muito interessante. A gente vai aprender mais sobre o Islã, sobre essa religião muito interessante, né, que é rodeada de preconceitos, né, tem muito preconceito sobre os muçulmanos, mas a gente vai começar a quebrar um pouco esses preconceitos. E aí eu preparei para vocês, já que vocês ainda não assistiram a nossa aula, a nossa videoaula no caso, eu preparei para vocês um videozinho do Nerdologia, né, aquele canal que eu gosto muito, falando sobre o Oriente Médio, para a gente se inteirar um pouco mais sobre esse local que a gente vai estudar a partir da nossa aula de hoje, tá? Então eu vou espelhar minha tela e vou passar para vocês um vídeo. Eu queria que todo mundo prestasse muita atenção, tá? Vocês me avisam aí se vão estar vendo a minha tela. Vocês estão conseguindo ver aí? Todo mundo? Eu tô conseguindo. Posso dar play? Sim. Então eu vou iniciar o vídeo, tá? Depois a gente conversa um pouco. Sejam bem-vindos ao Nerdologia de História. Meu nome é Felipe Figueiredo, graduado em História, colunista, podcaster, youtuber e professor. Hoje vamos ver um pouco melhor sobre o Oriente Médio e quem é quem na região. Muitos eventos do mundo contemporâneo remetem ao Oriente Médio e sua situação política. A atual crise de refugiados pelo mundo é talvez o exemplo mais visível disso. A Primavera Árabe, a Guerra Civil na Síria e o Estado Islâmico são outros exemplos atuais. Mais que isso, a história humana está ligada ao Oriente Médio, berço de algumas das primeiras civilizações humanas e local de surgimento das religiões abraâmicas, como o judaísmo, o cristianismo e o islã, que compreendem mais da metade da população mundial. Geograficamente, o Oriente Médio é uma parte da Ásia e um pequeno pedaço da África. Essa é uma definição contemporânea de interpretação geopolítica. Anteriormente, a região era conhecida como Oriente Próximo e, na Antiguidade Clássica, não existia um termo para toda a região. Cada pedaço tinha seu próprio nome, como a Babilônia, onde teriam sido construídos os Jardins Suspensos, ou a Arábia, a terra dos mitos dos Jin, os poderosos gênios. Os gregos antigos, algumas vezes, chamavam apenas de Ásia, grande obsessão das conquistas de Alexandre, o Grande. Esse é um conceito importante de aprendermos. O termo Oriente Médio e seu significado é uma invenção recente. Começou a ser utilizada no início do século XX e o termo algumas vezes criticado por ser eurocêntrico. Afinal, é um Oriente no meio, entre a Europa e o Extremo Oriente. E os outros termos que você já viu por aí? Quando falamos de Oriente Médio, muitas vezes é um contexto sobre povos árabes ou sobre os países de maioria islâmica, o que inclui também o norte da África. Essa região, ao norte do deserto do Saara, é chamada de Maghreb, que vem do árabe para o termo oeste. É a região dos tuaregues e dos berberes, muito presentes em antigos filmes de aventuras no deserto. Já a região ao norte da Península Arábica é conhecida como Masherek, do árabe Mashriq, que significa leste. Esse pedaço inclui a região conhecida como Levante, palavra que você vai ouvir de novo aqui nesse vídeo. A soma do Oriente Médio com o Maghreb e a parte do sul da Ásia, onde estão países como Afeganistão e Paquistão, é também chamada de o Grande Oriente Médio. Como você pode ter visto por esse monte de termos, o Oriente Médio não é uma coisa só. Mais de 20 idiomas são falados, como árabe, turco, persa e hebraico. O mais interessante é que vários desses idiomas, usados cotidianamente por milhões de pessoas, são cada um de um grupo linguístico diferente, não possuem nenhuma semelhança. Além de outros idiomas locais, temos grande prática de inglês e de francês, especialmente por heranças coloniais. Nem preciso dizer que a variedade étnica do Oriente Médio é enorme. Árabes, curdos, persas, azeres, turcos, armênios e mais outros 30 grupos aproximadamente compõem essa grande variedade. E repararam que o árabe, o turco ou o persa podem ser tanto um idioma quanto um povo?
O povo turco é originalmente da Ásia Central, com o mais antigo registro do idioma turco sendo encontrado na Mongólia. Os turcos chegaram na atual Turquia com as conquistas mongóis, iniciadas por Gengis Khan. Já o povo persa é um povo do Planalto iraniano. Eles falam persa, também conhecido como idioma farsi. Inclusive, o nome Sherazade das Mil e Uma Noites não é árabe, é persa. Na verdade, as Mil e Uma Noites são uma grande coletânea de histórias e folclore de diversas regiões, traduzidas para o árabe, demonstrando a riqueza cultural da região. Lembre-se da próxima vez que ler alguma notícia sobre o Irã e sobre o Oriente Médio. Os iranianos não são árabes, nem falam o idioma árabe. Então, como explicar os árabes? Árabes é um grupo heterogêneo de povos. Sua origem são as tribos do deserto da Península Arábica, a maior península do globo. A expansão árabe levou seu idioma e sua identidade cultural para o norte da península e para o Maghreb. Hoje, uma pessoa pode ser definida como árabe por diversos fatores. Sua herança genealógica, que remete aos povos da Arábia, sua identidade cultural, o que inclui o idioma árabe, ou por sua identidade política. Ao final da Primeira Guerra Mundial, líderes locais queriam fundar a Arábia, um país para todos os árabes. Eles lideraram a revolta árabe contra o Império Turco-Otomano durante a guerra, ao lado do Reino Unido. Conhecem Lawrence da Arábia? Além de um grande filme, ele era o oficial e diplomata britânico que liderou guerrilhas árabes na guerra. Em troca do apoio, os britânicos prometeram a criação da Arábia, mas isso não aconteceu. Em 1945, após a Segunda Guerra Mundial e o início do processo de descolonização, foi fundada a Liga Árabe, que hoje conta com 22 países. Alguns desses países são o Sudão, o Djibouti, as Ilhas Comores e a Somália. Esses países não estão nem no Oriente Médio, nem no Maghreb. A Liga Árabe é um grupo político, criado para juntar países com interesses parecidos. Esses 4 países africanos possuem diversos grupos étnicos e idiomas locais, mas compartilham o idioma árabe e a religião islâmica. Isso quer dizer que todo árabe é islâmico? Não, um árabe pode ser genealogicamente árabe e falar outro idioma e ter outra religião, ou então falar árabe, mas ser somali. Ainda na religião, temos um grande número de árabes cristãos, de diversas denominações, árabes adeptos das religiões Bahá'í e Druze, e pessoas que vivem em países árabes, falam árabe e são religiosamente judeus. A maioria dos árabes, entretanto, cerca de 90%, é islâmica. E quais são as divisões do Islã? Existem várias delas, e a maior é a sunita, que compreende cerca de 80% dos islâmicos do mundo. Sunita deriva da palavra árabe sunnah, que vem da tradição e do costume passadas pelos registros históricos. Ela possui subdivisões com diferenças entre si e a prática do Islã mais popular na Península Arábica e no país com maior população islâmica do mundo, a Indonésia, que não é no Oriente Médio. A segunda maior vertente é o Islã xiita, que vem do termo árabe para seguidor de Ali, pois a prática xiita baseia-se na ideia de que Ali ibn Ali Talib, genro de Maomé, é seu sucessor. Os xiitas são maioria em poucas regiões, como o Iraque, o Azerbaijão e no Irã. Assim como os sunitas, a prática xiita também possui diversas subdivisões e interpretações. No Brasil existe uma interpretação de que xiita significa radical. Não precisamos nem estar falando de Oriente Médio, você pode ser chamado de fã xiita de Jornada nas Estrelas. E isso acontece apenas aqui. Especula-se que por causa da Revolução Iraniana, que foi xiita. Mas qualquer interpretação de alguma religião ou do Islã pode ser radical. Não faz muito sentido essa associação exclusivamente com xiita. 2 das subdivisões do Islã são bastante presentes no noticiário e é importante você saber o que significa. Claro que essa é uma visão bem resumida dessa religião. Uma dessas subdivisões é o alauísmo, parte do Islã xiita e praticado na Síria. A família Al-Assad, que governa a Síria desde a década de 1970, é adepta alauíta. A prática é inclusive considerada herética por alguns grupos sunitas, o que colabora para as tensões da atual guerra na Síria. Outra subdivisão importante é o salafismo, parte do Islã sunita, especialmente o movimento do wahhabismo. Essa vertente busca retomar o Islã aos seus fundamentos e suas raízes. Os wahhabitas são os guardiões da cidade sagrada de Meca. Vários acadêmicos afirmam que é desse movimento, considerado extremista e intolerante, que temos boa parte dos fundamentos de movimentos violentos. Seu fundador estudioso do século XVIII, Muhammad ibn Abd al-Wahhab, que tornou-se um dos principais aliados da família Al Saud. Percebeu o nome?
É a família que governa a Arábia Saudita. O nome do país vem do nome da família que o governa, como uma monarquia absoluta. É onde estão as cidades sagradas de Meca e de Medina, e a população do país é de maioria sunita, com o salafismo como a religião oficial. A palavra Medina significa lugar de governo. No árabe, acabou tornando-se sinônimo de cidade. Para diferenciar a cidade sagrada, ela é chamada com artigo incluso, Al-Medina. A origem da palavra é aramaica, usada no hebraico e no árabe. Muitos nascidos em lugares chamados Medina acabaram usando como nome de família, e seus descendentes podem tanto organizar festivais de rock ou ganhar mundiais de surf. O Irã e a Arábia Saudita são duas potências regionais, e um dos componentes de sua rivalidade é, além da geopolítica, o fato de cada um se interpretar como defensor de uma corrente do Islã, os iranianos xiitas e os sauditas sunitas. E, se já falamos da presença de outras religiões, inclusive dentro da comunidade árabe, elas estão presentes no Oriente Médio como um todo. O Líbano, por exemplo, é um país multirreligioso e, por convenção, seu presidente é cristão. A maior comunidade cristã do Oriente Médio é a dos cristãos coptas, que são cerca de 10 milhões no Egito, dentre outros países. Temos também um único Estado judeu do mundo, Israel, além de minorias judaicas em diversos países. Um grupo que infelizmente está sendo extremamente perseguido nos últimos tempos é o dos Yazidis, um povo que vive entre o Iraque e a Síria e tem sua religião baseada no zoroatrismo, a religião do antigo Império Persa. Essa perseguição é feita pelo grupo que se intitula Estado Islâmico do Iraque e do Levante, muitas vezes chamado pela sigla em inglês ISIS ou ISIS, ou pelo termo árabe Daesh. Lembram-se do uso do termo Levante? Ambas as siglas significam a mesma coisa, apenas em idiomas diferentes. O Daesh ganhou força após a invasão do Iraque, em 2003, e é uma das principais forças na atual guerra na Síria. A guerra na Síria iniciou-se em 2011, como consequência da repressão do governo de Bashar al-Assad contra protestos pedindo por abertura política. Hoje temos dezenas de grupos no conflito, combinados em 4 blocos. O governo sírio do partido Ba'ath, que é apoiado pela Rússia e pelo Irã. A ideologia Ba'ath surgiu com a descolonização, de caráter pan-árabe e contra a dominação europeia, chamado de socialismo árabe, com governos seculares. A resistência síria, liderada pelo exército da Síria Livre, e com o apoio dos Estados Unidos e de países da região, como a Arábia Saudita e a Turquia, que possui o objetivo de derrubar o governo Assad e conta com o apoio de grupos mais extremistas, como a Frente Islâmica. O Daesh, que luta para instaurar um califado sunita na região e coloca que o fator de identidade local é o antigo califado e as raízes do Islã tradicional, ligado aos wahhabitas. O quarto e último grupo é o dos curdos e seus diversos grupos combatentes, que possuem grande rivalidade com a Turquia. Os curdos lutam para terem seu próprio país, o Kurdistão, bem no centro do Oriente Médio. Hoje, os cerca de 30 milhões de curdos são considerados o maior grupo nacional que não possui seu próprio país. Perceber a riqueza de povos, de culturas, de religiões, idiomas e o grande número de países do Oriente Médio? Para compreendermos o Oriente Médio, a primeira coisa que devemos fazer é deixar de lado o pensamento de que ele é uma coisa só. É uma região ligada ao nascimento da civilização. Esse vídeo é apenas um resumo dessa variedade, o começo de uma longa história. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo. Fiquem por aqui para aprender ainda mais. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Muito bom. Oi? O canal que o senhor disse pra gente, não foi? Foi. Gostaram do vídeo? Sim, tio. Quem mais aí? Galera comentando. Muito interessante, né? Cara, eu adoro esse É formato. legal o vídeo. É. Eu adoro esse formato do Nerdologia porque ele é um formato muito dinâmico, né? A gente assiste vídeos assim, tipo 15 minutos, 20 minutos que passa que parece que foi só, sei lá, 3 minutos. É, tão dinâmico e bonito, né? Todo o design realmente é um canal diferenciado. E ele já serve pra gente, assim, pra, vamos dizer assim, introduzir a gente do que a gente vai falar sobre o Oriente Médio.
e até para a gente estar preparado para não chegar com muito preconceito, porque nós ocidentais, a gente tem muito preconceito com o Oriente Médio. Quando eu falo Oriente Médio, o que que vem na cabeça de vocês? Me digam aí, galera. Qual é o pensamento que vem? Guerra, Guerra, que mais? bomba. Bomba, que mais? Francisco, Eu penso bomba também. bomba, terrorismo, homens bomba. Caio falou meio do mundo. Geralmente a gente associa à violência, a ataques terroristas e ao Islã. Esse pensamento ele é um pensamento equivocado. Apesar de haver grupos radicais, mortes, com certeza. Apesar de haver grupos radicais, a gente não pode generalizar e falar que todos os islâmicos, que todos os árabes, eles são violentos, que eles são terroristas. Esse é um pensamento muito equivocado. O que a gente vai estudar a partir da nossa aula de hoje, que já está disponível no portal para vocês, tá? É importante vocês assistirem essa aula para amanhã a gente debater sobre o assunto já. Né? A gente vai falar sobre o nascimento do Islã. É claro que o Oriente Médio já existia no século VI, mas o Islã ele vai ser responsável por unir aquelas regiões ali em torno de uma religião, em torno de um único Deus, que é Alá. Então a gente vai entender como nasceu o Islã, como surgiu essa que é uma das três maiores religiões monoteístas do mundo. Né? A gente tem o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. E a gente vai até poder conversar um pouquinho depois sobre as diferenças entre essas religiões. Nós, brasileiros, ocidentais, a gente conhece muito bem uma delas. Qual dessas três vocês conhecem mais? Oi, professor? Qual dessas três religiões a gente conhece mais? Cristianismo. 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 Isso. Porque é a religião predominante no nosso país e no mundo ocidental como um todo. Então, assim, mesmo quem não é, olha a Sara chegando no final da nossa aula, mesmo quem não é católico, provavelmente é cristão, cristão evangélico. Tem alguém aí que não é cristão aí da turma de vocês? Quero saber. De verdade. Tem alguém que não é cristão? Ou todos são? Larissa não é? Larissa? Oi, tio. Tu não é cristã? Não, eu sou a decepção da família. O que que você é? A decepção da família. Por quê? Oxi. Conta pra gente Ai, aí. porque eu não sigo as coisas que eles sigam, que eles seguem, né? Iam entrar. Minha família é dividida entre o cristianismo e o espiritismo. E nenhum. Porque, não sei, eu acho que ainda não me identifiquei com nenhuma das ambas religiões Sim. que eles seguem. Mas, Larissa, o espiritismo é cristão. É? É, quando a gente fala cristão, a gente está falando de religiões que acreditam na figura de Jesus Cristo, entendeu? Que acredita, Entendi. que acredita que Jesus veio para a Terra, que Deus mandou o seu Filho para cá. Aquela história que todo mundo conhece, né? Que ele veio para se sacrificar pelas pessoas e salvar a humanidade. O Espiritismo, apesar de ter um pensamento diferente do cristianismo, no sentido de que o Espiritismo acredita em reencarnação, acredita em várias vidas, que você pode viver várias vidas, que você carrega um karma. Apesar disso,
Os espíritas acreditam em Jesus Cristo, só tem uma interpretação diferente do cristianismo, entendeu? Tanto que o maior líder espiritual do espiritismo foi o Allan Kardec, que escreveu o livro Os Evangelhos segundo o Espiritismo, ou seja, os Evangelhos de Cristo segundo o Espiritismo. Então eles acreditam. As religiões não cristãs são aquelas que não acreditam na figura de Cristo. Não acham que ele era o Filho de Deus, que é o caso do judaísmo e o caso do islamismo. Tá bom? Compreendeu? Esse que é o negócio, tipo, porque, tipo, eu acho que existe sim alguma coisa maior que a gente. Tanto que eu acredito, tipo, na Nossa Senhora, na Nazinha. Sim. Eu vou no Ser de Belém, mas eu não consigo entrar, tipo, na minha cabeça, assim, tipo, pra igreja, orar, Ah, tá. não sei. Aí a gente entra em uma outra coisa, Larissa, que é igreja e religião. A religião é a religião cristã, que acredita em Cristo. Mas existem lá dentro várias igrejas. A igreja evangélica, a igreja. Dentro da evangélica, tu tem a Assembleia, Presbiteriana, Universal, Quadrangular, entendeu? E temos a Igreja Católica. Elas são igrejas, mas o pensamento é cristão. A igreja, ela é uma forma de vivenciar aquele cristianismo ali. Cada igreja tem a sua forma. A pessoa, ela pode não ir para igreja nenhuma e não concordar com os ritos da igreja, mas ela acredita em Deus e em Jesus Cristo. Então ela é cristã. Entendeu? Entendi, tipo, Pois é. É um pouquinho complicado quando a gente fala assim de religião. complicado quando ele é Oi. menor de idade, que é os pais meio que obrigam, né? Geralmente os pais costumam é, criar os seus filhos dentro da vertente religiosa que a pessoa foi criada, que os pais foram criados. Aí, quando os filhos vão ganhando autonomia, aí eles começam a pensar se aquilo ali é o que eles querem ou o que eles não querem. Entendeu? Sim, sim. Pois é. Bom, eu espero que você encontre aquilo que você se sinta bem, né? Fazendo. É isso Aí, que tipo, é o mais importante, né? A gente se sentir. porque é horrível poder estar de noite. Eu quero agradecer, né, pelo meu dia. Mas eu não sei pra quem agradecer. Eu fico, meu Deus, eu vou agradecer pro mundo. Agradecer pra quê? Pro vento? Eu vou agradecer entrando aqui. É. Isso é uma coisa que tu vai definir com o tempo. Tu vai estudar, tu vai analisar e tu vai tomar um direcionamento do que é aquilo que, entendeu? Que te faz bem. Mas, No caso, a Larissa é agnóstica ateísta, né? Seria isso? o agnóstico ateísta é aquele que. Não é isso não. O agnóstico é aquela pessoa que acredita que existe uma força superior, mas que não existe uma figura de Deus. Uma figura de Deus exatamente. Só uma força maior que criou tudo. Entendeu? Esse é o agnóstico ateísta. Acredita em uma força superior, mas não numa figura de Deus inteligente, de um Deus que cuida, entendeu? Mas tem o tanto o teísta quanto o ateísta. Qual a diferença dos dois? O ateísta, ele não acredita na figura de Deus. Não, Ah, é complicado. Eu acho que eu estou me confundindo também. Depois a gente fala um pouquinho sobre isso. Porque quando a gente fala de religião, é realmente muito, muito complicado, tá? E sociologia, a tia Lorena, ela faz se Deus existe ou não. Daí todo mundo de cada papel. Nossa, muito saudade. Saudade demais. Fica aquele negócio no ar de sociologia, aconteceu ou não. Eu sei como é. Por isso que eu falo, religião é algo muito pessoal.
É algo teu, é tu que tem que saber como tu se sente. Não existe algo que serve para todas as pessoas, tá? A pessoa tem que descobrir o que que faz bem para ela e o que ela acredita. Ou em nada, né? Eu tenho a minha crença. Eu tenho a minha crença religiosa, mas ela é minha. Eu também não tento impor para ninguém, não. A pessoa segue se ela quiser. Bom, pessoal, então a gente vai acabar né, falando muito sobre isso, porque a partir de amanhã, então é muito importante vocês verem o vídeo que está disponível hoje, tá? Porque amanhã a gente vai falar um pouquinho sobre Islã, essa religião tão importante para o mundo, mas também tão criticada e tão polêmica, tá? Pessoal, alguma dúvida aí sobre o nosso assunto? Gostaram do vídeo? Gostei, tio. Gostou? Então tá. Então amanhã eu vou encontrar com vocês para a gente conversar um pouquinho mais, vocês já tendo assistido o vídeo, tá? Para eu não ter que ficar explicando do zero, só a gente ir debater o vídeo e o nosso assunto. Tá bom, galera? Então, Tá, professor. fiquem com Deus. Grande abraço, tá? Fala, Bruno. Grande Brunão. Tchau. Tchau, professor. Tchau.